Eu sei que uma das maiores dificuldades das mulheres que precisam enfrentar um recomeço na sua jornada, e principalmente quando essa mulher já passou dos 40 anos, essa é uma realidade que acontece com muitas mulheres mesmo. Uma das maiores dificuldades que as mulheres nessa situação encontram é em relação a organizar a sua vida financeira. Algumas estão passando por um divórcio, outras perderam o emprego ou estão pensando em mudar de carreira. E além de toda a carga emocional que uma mulher enfrenta cada vez que precisa atravessar uma fase difícil da sua vida, essa dificuldade ela pode ser potencializada por causa de uma crise financeira. Isso acontece com muitas mulheres e aconteceu comigo. E nesse vídeo eu quero te trazer uma solução simples para você organizar a sua vida financeira de forma prática, para que você tenha clareza de como lidar com o seu dinheiro. Talvez até aqui você não precisou lidar com finanças, talvez você tinha uma vida confortável, talvez você tinha uma vida financeira com um casamento que te trazia uma certa segurança financeira, talvez você tinha um bom emprego, que você tinha um bom salário e de repente você se viu sem aquele emprego, talvez você esteja mudando de cidade e a realidade seja um pouco diferente. Eu não sei qual é a situação. Esses exemplos que eu citei são coisas que eu já vivenciei na minha vida e eu posso dizer isso aqui para vocês com autoridade. Às vezes a gente fica um pouco desesperada por causa da parte financeira, mas calma que tem um jeito de organizar. Então vamos lá. O primeiro passo para que você comece a organizar a sua vida financeira é ter clareza daquilo que está entrando, do valor que está entrando e dos valores que estão saindo. Então, para isso, a primeira coisa que você precisa fazer é mapear todas as suas finanças. Você vai pegar um papel e uma caneta, pode ser uma agenda, pode ser um caderno. Eu gosto de trazer sempre soluções simples. Se você quiser fazer uma planilha, usar um aplicativo para isso, tudo bem. Eu gosto muito do papel e da caneta. E quando eu precisei recomeçar, foi isso que eu fiz. Eu peguei papel, caneta e anotei tudo o que eu sabia que era importante, tá? E é isso que você vai fazer. Não sei se você está na fase pré-recomeço, que é onde você decidiu que você vai encarar essa nova jornada, essa nova mudança, ou se você já está nesse processo. Eu comecei a fazer isso antes de me divorciar, porque eu precisava estar muito bem organizada, muito bem planejada para poder sair daquele relacionamento, porque eu tenho uma filha, ela depende de mim, então eu precisava ter clareza antes de dar o primeiro passo e antes de sair do relacionamento. Então é preciso que você tenha essa prudência antes de tomar qualquer decisão na sua vida. Seja de trocar de emprego, de mudar de carreira, pedir demissão, começar a empreender, seja o que for. Você precisa organizar a sua vida financeira antes de dar esses passos importantes, antes de tomar essas decisões. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse papel e você vai anotar, você pode separar em colunas, tá? Uma coluna você vai colocar quais são as entradas que você tem. Por exemplo, você tem um emprego, você trabalha CLT, então você vai colocar lá o seu salário, vai colocar lá, sei lá, R$ 3.000 salário. Aí você recebe uma renda extra, você faz bolo, coloca lá, renda extra R$ 500. Você recebe uma pensão, coloca lá o valor da pensão. E assim você vai colocando todos os valores que você tem de entrada. Tudo que entra você coloca nessa coluna. Depois você vai ter uma outra coluna que são as saídas. E aqui nas saídas é importante você ser bem realista, tá? E quando a gente começa a olhar para nossa organização financeira, principalmente se você nunca fez isso, é muito comum você se sentir até culpada, sabe? Nossa, a minha vida financeira tá uma bagunça e eu nem sabia, eu nem tinha me dado conta. Calma, não se sinta culpada. Esse aqui vai ser o primeiro passo para você sair dessa situação que você tá. Então você vai colocar lá todas as suas despesas, todo o dinheiro que sai. Aqui é importante você separar em categorias. Por exemplo, você vai colocar lá as suas despesas essenciais. Quais são elas? Despesa com moradia. Se você paga um aluguel, você vai lá colocar o valor do aluguel.
Se você paga um financiamento de um imóvel, você vai colocar lá o valor do financiamento do imóvel. Então, nisso compreende habitação, a fatura de água, de energia, de internet, se os seus filhos têm escola, essa despesa de escola, curso de inglês, o que tiver de despesa fixa, que você sabe que todo mês, faça chuva, faça sol, você estando bem, você estando doente, você estando saudável, você sabe que você vai ter aquela despesa. Gasolina, transporte, se você não tem carro, é ônibus. Então, tudo aquilo que você tem de despesa mensal essencial e fixa, você vai colocar ali. Ainda ali na parte das saídas, você vai colocar outros gastos, outras despesas, que são despesas variáveis, que ocorrem eventualmente. É uma roupa, é um presente, é um lanche, uma saída que você dá, um passeio que você faz, qualquer coisa que não seja essencial, mas que você costuma gastar. Aqui você pode incluir assim, compras por impulso. E mais uma vez, não sinta vergonha, não se sinta culpada. Isso é bem importante para que você consiga organizar. Qual é a minha recomendação? Você precisa adicionar no seu planejamento financeiro, antes de recomeçar, ou se você está nessa jornada do recomeço, você precisa adicionar 3 saídas importantíssimas, porque isso vão te ajudar tanto a melhorar a sua vida financeira, a você conseguir construir um patrimônio e ficar mais tranquila em relação a isso. Então, isso vai te dar mais tranquilidade. E outra é também vai dar uma ajuda na sua parte emocional, psicológica, tá? E você vai começar a guardar um dinheiro todo mês, que eu chamo de reserva da tranquilidade. Outros canais por aí, alguns educadores financeiros chamam de reserva de emergência. Inclusive, eu estou lendo um livro do Ardo Fieldberg. Ele é bem conhecido como o Primo Pobre aqui no YouTube, ele tem um canal gigantesco e ele ensina finanças para pessoas que querem sair da pobreza. E eu tô lendo o livro dele, então ele fala nesse livro sobre a reserva de emergência. E eu quero, né, trocar esse nome porque a sensação de, nossa, reserva de emergência parece assim uma coisa ruim. E de fato, esse valor que você vai guardar todo mês é para quando tiver algum imprevisto. E eu renomeei isso para a reserva da tranquilidade, porque essa reserva, esse valor que você vai guardar ali todo mês, ele vai te dar tranquilidade de se acontecer algum imprevisto. Então você vai reservar um valor todos os meses para a sua reserva da tranquilidade. Pode ser R$ 50, pode ser R$ 100. Quanto mais você conseguir colocar nessa reserva, melhor. Para que ela serve? Digamos que você perdeu o seu emprego, tá? Você vai ficar sem salário por um tempo e talvez você não tenha seguro-desemprego porque você começou a trabalhar há pouco tempo, talvez você ficou doente, talvez um gasto com um dentista, e dentista normalmente é caro, talvez algum exame que o SUS não cobre, o carro que deu um problema, que quebrou e agora você não pode ficar sem o carro porque você precisa levar as crianças para a escola. Enfim, qualquer coisa que configure uma emergência que você não tem da onde tirar, entendeu? Em vez de usar cartão de crédito, de se endividar, você vai ter essa reserva da tranquilidade para suprir essas emergências de fato, mas que você possa agir com tranquilidade. Então, você precisa reservar todos os meses um valor referente a isso. O segundo que você precisa começar a guardar é para investimento. E a lógica é a seguinte: ela é diferente da reserva da tranquilidade. Reserva da tranquilidade para se você precisar. O investimento é um valor que você vai deixar ali todos os meses, mas que você não vai mexer em hipótese alguma. Aquele valor ali é para que você comece a montar uma reserva para investir, para que aquele dinheiro ele trabalhe para você. É bem interessante porque eu fico feliz porque a nossa geração, ela não teve uma educação financeira muito focada assim em investimento, pelo menos na minha casa, isso não acontecia. E eu fui descobrir, aprender sobre investimentos e tudo mais depois que eu fui trabalhar em banco e ainda assim ali eu não conseguia ter uma vida financeira muito organizada por questões emocionais que eu fui descobrir depois e fui tratar depois, né, passando acompanhamento em psicoterapia. E hoje eu tenho bastante clareza
que a nossa vida financeira, ela é um reflexo da nossa vida emocional, daquilo que a gente tem por dentro. Tem até um livro, acho que eu vou deixar marcado aqui também, que é, eu esqueci o nome dele, mas é sobre psicologia financeira mesmo. Eu vou deixar marcado aqui, que é bem importante também. Ele traz, assim, as razões das nossas compras por impulso, da gente tentar preencher um vazio que a gente, né, tem na nossa vida, a gente preenche com compras, com gastos necessários, com um lanche, enfim. E os investimentos, eles são muito importantes para que você comece a construir um patrimônio. Aí era isso que eu estava falando. E aí eu comecei a ensinar a minha filha já, ela tinha 9 anos. Eu comecei a ensinar educação. Na verdade, eu comecei a ensinar ela um pouquinho antes, acho que com 8 anos. Mas quando ela tinha 9 anos, eu abri uma conta digital para ela no banco, a conta vinculada à minha, e comecei a ensinar ela a investir. E foi muito interessante porque ela começou a aprender como funcionam os investimentos. Então eu dizia para ela, é um dinheiro que você vai deixar ali guardado, você não vai mexer e ele vai começar a crescer. Você não precisa fazer nada para que ele cresça. E chegou um dia, foi tão legal, ela estava de férias na casa da tia, e ela já tinha um valor guardado na conta. Eu ensinei ela dentro do aplicativo como ela investir cada vez que ela recebesse um valor na conta, né? E ela começou a monitorar ali os investimentos dela, e todos os dias ela começava a olhar. E eu incentivei ela, olha como cresce, né? Um dia é 10 centavos, quando tu tiver mais, vai começar a render R$ 1. E um dia ela estava de férias na casa da tia dela, e ela me mandou uma mensagem, um áudio no WhatsApp, ela disse assim, mãe, o meu dinheiro ontem estava tanto, e hoje tá tanto, rendeu R$ 2 em um dia. Em um mês, mãe, vai dar R$ 60 e eu não tô fazendo nada. Então, assim, para mim foi muito legal ela ter essa visão, essa percepção de que o dinheiro investido ele compensa. Então, R$ 60 por mês para uma criança de 10 anos, que ela tinha 10 ou 11 anos quando ela me mandou essa mensagem, R$ 60 por mês sem fazer nada, nenhuma renda passiva, é muito, muito bom. Então, é essa mentalidade que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa guardar um dinheiro todo mês para os investimentos, para que aquilo gere uma renda passiva para nós, certo? Então, você vai começar a guardar também, seja R$ 50 por mês, R$ 100 por mês. Se você não consegue guardar 50, começa guardando 10. E aplica, faz um investimento ali. Dentro dos bancos digitais, sempre tem algum fundo de investimento de baixo risco, para que a gente consiga investir para começar a construir patrimônio. E o terceiro ponto que você precisa reservar um dinheiro todos os meses é para suas atividades de lazer. Não precisa ser um gasto muito grande, mas você precisa de um momento para você. Seja para ir no cinema, seja para fazer um lanche, seja para tomar um sorvete, seja para fazer uma pequena viagem no final de semana, você precisa. Normalmente, as mulheres que estão passando por essa situação de recomeço, elas ficam mais fragilizadas, elas passam muitas vezes por um momento de luto, principalmente se ocorrer um término de um relacionamento de muito tempo. Às vezes, tem mulheres que já me relataram que estão passando por um recomeço porque os filhos acabaram de sair de casa. Então, é muito comum para as mulheres ali na casa entre os 40 e 50 anos os filhos já estão criados, já estão casando, já estão indo para a faculdade, já estão indo morar em outra cidade e elas se veem sozinhas muitas vezes. E é uma forma de recomeçar também. Então é importante essas mulheres, né, que se você está vivendo essa situação, é importante você começar a olhar para você mesma. Então reserve um valor das suas finanças, um valor do seu dinheiro mensal para você cuidar de você mesma. Talvez até aqui você cuidou só dos outros, talvez até aqui você só priorizou os seus filhos. Então, tire um valor para você, para ir ao salão de beleza, para fazer uma escova no cabelo, para fazer as unhas, para fazer uma limpeza de pele. Eu não sei o que você precisa fazer para cuidar de você. Então, pode ser uma atividade de lazer, pode ser um cuidado pessoal com você. Reserve esse valor todo mês, que ele vai ser muito importante. E agora, eu deixei por último, só que é um assunto bem importante, bem delicado também. Se você tem dívidas, é importante você olhar para esse assunto com bastante cuidado. Além dessas 3 saídas, que são para coisas boas, você precisa ter um valor todos os meses para dívidas. Talvez você está recomeçando com a vida toda bagunçada, então não negligencie, essa é sua maior prioridade. Ficou por último no vídeo, mas é um assunto muito importante. Você precisa se dedicar a quitar as suas dívidas. Não é que você não possa juntar dinheiro para investimentos e para reserva da tranquilidade,
se você tiver dívidas, mas você precisa olhar com bastante cuidado, com bastante dedicação. Por exemplo, não adianta você começar a guardar R$ 500 por mês para investir se você tem R$ 500 de dívidas. Priorize essa dívida, quite todos os meses aqueles R$ 500 de dívida que você tem e comece então investindo 50, R$ 100, o que for possível. Então, olhe para suas finanças assim com bastante atenção e priorize quitar as suas dívidas. Eu vou contar uma parte bem delicada do meu caso, tá? Do que acontece comigo. Quando eu estava no meu último relacionamento, que foi bastante complicado, eu saí de um emprego que eu tinha, de um emprego público. Eu trabalhava em um banco, então eu tinha um bom cargo e um bom salário. E com isso, eu tinha financiamento imobiliário e eu tinha consignado que na época tinha sido contraído para ajudar no financiamento imobiliário, porque o financiamento imobiliário ele não cobre totalmente a construção, enfim. E eu, na época, eu não queria sair desse meu trabalho. Eu tinha plena consciência que se eu saísse dali, minha vida financeira ia desandar, porque eu tinha bastante dívidas e eram no meu nome, no meu CPF. Só que eu fui convencida por a pessoa que eu estava naquele casamento. Eu não fui só convencida, eu fui coagida a largar o meu emprego para me dedicar a outros projetos. Na época, eu estava empreendendo também. Eu tinha esse cargo público, eu tinha o meu salário, os meus rendimentos, eu mantinha as contas da casa com aquele meu valor, eu tinha um vale alimentação muito bom, então eu conseguia manter as finanças da casa praticamente sozinha com o meu salário, e eu sabia que se eu saísse daquele emprego, tudo ia desandar. Então, enquanto eu estava trabalhando, eu tinha o meu salário, eu tinha minha renda, eu conseguia manter as contas da casa, e eu também estava investindo nesse novo negócio, nesse empreendimento, numa loja que eu tinha aberto. Eu tinha 2 funcionárias que cuidavam para mim, e ali com o meu emprego eu conseguia então manter tudo isso. Só que eu tinha essas dívidas. E então, na época, fui convencida ali pela pessoa com quem eu estava casada para largar o meu emprego, para me dedicar para a família, para me dedicar para o meu negócio, mas no fundo eu sabia que não ia dar, que as finanças iam ir de mal a pior. E isso de fato aconteceu porque eu estava empreendendo e eu precisava ainda ficar mais um tempo no meu emprego para botar todas as contas em dia. O que aconteceu? Aquelas dívidas que eu tinha de consignado, elas acabaram virando uma bola de neve. E isso até hoje me dá problema, porque é uma dívida que eu não consegui quitar ainda. E aqui eu tô sendo bem realista com vocês, sabe? Como eu ainda estou no processo de divórcio e a gente não chegou ainda nesse ponto do processo, eu sei que essa dívida, a outra pessoa, ela também é responsável por metade dessa dívida, mas é uma coisa que me gera muito problema até hoje, e é uma dívida, ela é muito alta, porque, né, juros de banco vai indo e, né, quanto mais o tempo vai passando, pior vai ficando. Inclusive, de vez em quando eu tenho bloqueio judicial na minha conta por causa dessa dívida. Então, é uma coisa que eu recomendo para você, que você olhe com bastante cuidado antes de você tomar uma decisão, sabe? Naquela época, eu não consegui tomar uma decisão melhor, porque eu realmente fui coagida a fazer aquilo ali, a largar o meu emprego, mesmo sabendo que aquilo ia me prejudicar. E hoje, infelizmente, eu ainda sofro as consequências daquilo que aconteceu. Talvez esse não seja o seu caso, né? Eu acredito que não seja o seu caso, mas eu também já vi histórias, relatos de mulheres que também têm dívidas altas e que conseguem sair. Hoje, qual é a minha situação? Eu estou organizando a minha vida financeira, eu voltei a estudar, eu continuo empreendendo aqui no YouTube também. Eu faço um estágio remunerado que também me entra um valor todos os meses. E eu estou dedicando um valor pequeno por mês para quitar essa dívida. É uma dívida assim bem alta mesmo, bem grande, que não vale a pena assim eu contrair um parcelamento, porque um parcelamento vai ser muito alto. Então, na minha situação, o que vale a pena é eu juntar um valor, seja o que for, o que eu conseguir todos os meses, para quando eu tiver um montante, um valor interessante, eu chegar lá e fazer uma proposta para quitar aquele valor. Claro que, no meu caso, tem um processo judicial onde a outra parte ele vai precisar bancar a metade dessa dívida.
mas a outra metade eu vou precisar me responsabilizar, eu vou precisar bancar. Então eu estou me organizando para isso. Então, quando a gente fala de organização financeira após um recomeço, é um assunto que talvez assuste muita gente e talvez tranquilize muita gente. Mas esse vídeo aqui é para dizer para você que não existe uma fórmula mágica de tranquilidade, de organização financeira, porque cada caso é um caso, cada mulher tem uma realidade diferente. O importante é você acolher a sua situação, você olhar com atenção quais são os pontos mais importantes das suas finanças nesse momento, se dedicar melhor a eles e ir com tranquilidade. Então, eu quero te dizer que organizar as finanças não significa ter muito dinheiro, significa você olhar e administrar com sabedoria todos os recursos que passam pelas suas mãos. A sua idade, a sua jornada, a sua situação não pode ser um empecilho e uma dificuldade para que você organize o seu dinheiro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que a minha história sirva de alguma forma como ajuda para você. E aqui a gente aprende a reconstruir a nossa história, a recomeçar, independente das nossas dificuldades. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!